Olá, hoje a gente vai falar sobre comportamento cognitivo, estratégias instrucionais e a nossa convidada é a Maíra Memes. Muita gente confunde a psicologia comportamental com a psicologia cognitivo-comportamental. Ambas se aproximam porque buscam basear suas práticas em intervenções baseadas em evidência científica. Mas elas se afastam porque a psicologia cognitiva ela busca entender a mente, ela é mentalista. Já a análise do comportamento, a psicologia comportamental, ela considera os comportamentos como o principal elemento de estudo e ela é não mentalista. Então ela estuda pensamentos e sentimentos, mas baseado em relatos verbais. A Maíra vai se apresentar para a gente e explicar um pouquinho dessa abordagem baseada em evidência no tratamento de indivíduos do espectro. Meu nome é Maíra, eu sou psicóloga, eu trabalho com autismo desde a graduação, eu fiz parte do grupo de pesquisa da professora Cleonice Bosa, desde a graduação, depois eu fiz o meu mestrado. Toda a minha trajetória clínica, na verdade, é no autismo e no início eu trabalhei muito mais com avaliação, né? Avaliação psicológica infantil, principalmente na suspeita do transtorno do espectro autista. E aí depois eu fui me colocando mais, indo mais para a parte de intervenção, e atualmente eu estou mais na intervenção mesmo, assim. Eu acho que o básico do básico para a gente entender a terapia cognitiva é a gente entender a relação entre pensamento, emoção e comportamento. E aí, na terapia cognitiva, a gente vai trabalhar a identificação desses pensamentos, que muitas vezes a gente chama de pensamentos disfuncionais, enfim. E aí, a modificação desses pensamentos como uma forma de trabalhar melhor, então, a mudança dessas emoções que estão relacionadas a esse pensamento e, portanto, a modificação do comportamento. Eu fico sempre colocando isso, pensando nisso, quando a gente vai aplicar técnicas da TCC no contexto do autismo. O quanto que a gente também vai precisar de um aporte cognitivo, né, de uma capacidade cognitiva um pouco mais desenvolvida, mais complexa, um nível de linguagem também mais desenvolvido do paciente, né? Mas o interessante é que existem uma série de técnicas e se a gente estiver muito bem apropriado do funcionamento dessa pessoa com autismo, dessa criança, no caso, porque eu atendo, né, infantil, infanto-juvenil, a gente consegue trabalhar consegue dar uma modificada assim, nas técnicas, né? Consegue botar essas técnicas de uma forma mais apropriada para o funcionamento daquela criança. Então, acho que o importante é a gente ter propriedade do padrão de comportamento e de desenvolvimento do paciente. Eu acho que, para ser bem pedagógico, assim, para a gente tentar ser mais claro, eu acho que dá para dividir em três, assim, né? Eu trabalho com pacientes, vamos lá, pacientes com autismo com um bom funcionamento cognitivo, um pouco mais velhos, então ali no final da infância, assim, início da adolescência, 9, 10, 11, 12 anos, né? O cognitivo mais preservado. Depois a gente tem crianças menores que têm um déficit maior, e aí o trabalho com pais ele é fundamental. Na terapia infantil, o trabalho de pais ele é preponderante, assim, ele é fundamental, né? E aí a gente também pode utilizar de algumas técnicas cognitivas no treinamento de pais. Né? E também com pacientes que talvez tenham um desenvolvimento cognitivo um pouco menor, né? Que a gente pode fazer uma utilização de algumas técnicas de uma forma mais adequada para esse desenvolvimento. Então, por exemplo, no primeiro caso, assim, né, de pacientes ali, vamos pegar um paciente de 10 anos com dificuldade de interação social, cognitivo preservado. A gente pode fazer um treino de habilidades sociais, por exemplo. Né? Que é algo fundamental que a gente precisa fazer, assim, que em determinado momento da vida deles vai precisar, né? Uma outra questão que tem que ser trabalhada e que a gente consegue trabalhar
na via das técnicas da terapia cognitivo-comportamental é a identificação das emoções e estratégias de autocontrole, de autorregulação, a partir da identificação das suas próprias emoções, né? Isso é algo que a gente faz tem vários programas, né? Vocês com a ABA também tem programas de identificação de emoções, enfim. Na cognitiva, existem várias técnicas para a gente também chegar a isso, também é muito importante. E até como base para depois a gente entrar num treino de habilidades sociais mais complexo, né? Então a criança precisa ter essa capacidade de entender o que ela está sentindo, muitas vezes ela vai entender a partir do que o corpo dela manifesta, aí ela vai identificar o que provavelmente é. Então tem muitas técnicas que a gente pode utilizar para que ela perceba o corpo dela, para que ela perceba então que emoção provavelmente é essa, para que ela perceba muitas vezes se tem um cognitivo mais preservado, mais habilidades, né? Qual é o pensamento que está subjacente a essa emoção, né? Então, eu fiquei nervoso, eu tô com raiva, o pensamento acho que estão rindo de mim, né? E aí, quando a gente chega nisso, é que a gente pode ter estratégias para solucionar esse problema, né? Mesmo sem ter autismo, a gente precisa de um aporte cognitivo mínimo para a gente conseguir esse trabalho mais complexo. Então, a gente não está falando em intervenção precoce. Quando eu trabalho com intervenção precoce, tenho muitos pacientes pequenininhos, assim, né? As técnicas cognitivas, elas são colocadas para o treinamento de pais. A base disso é incorporar neles, e também ter incorporado em nós, a análise funcional do comportamento. A gente precisa entender, do ponto de vista de comportamentos manifestos das crianças, porque tem muita coisa para ser trabalhada, obviamente, né? Eu estou falando de comportamento. A gente precisa entender a função daquele comportamento, né? Então, quando a gente trabalha com os pais e trabalha mudanças de práticas parentais em prol do desenvolvimento daquela criança, que muitas vezes apresenta uma série de comportamentos disfuncionais justamente para conseguir, e acaba conseguindo coisas, né? Enfim, a gente precisa fazer esse trabalho de psicoeducação dos pais, de análise do comportamento. Então, a gente está falando a mesma língua, a gente está falando de terapia comportamental. Eu acho que quanto menor a idade da criança e quanto menos desenvolvimento, menos habilidades a gente tem nessa criança, né, que precisam ser desenvolvidas, mais comportamental é o trabalho, né, menos cognitivo, obviamente, porque a gente tem uma estrutura aí mais, né, incipiente ainda em termos de desenvolvimento. Obrigada, Maíra. Vejo vocês no próximo vídeo.